Fala pessoal, Rian aqui. Vamos continuar com a nossa série de programação básica, né? A gente está trabalhando aqui com Python. A gente já tem bastante conteúdo aí nos vídeos anteriores. Peço, né, que para o seu ideal aprendizado você assista os outros vídeos, assine o canal, né? Se inscreva no canal, veja todos os outros vídeos que a gente tratou. E no vídeo imediatamente anterior a esse, a gente estava vendo estruturas condicionais. Lá eu falei sobre indentação e agora eu queria tratar sobre a questão do alinhamento dessas estruturas condicionais. A gente viu lá que as estruturas condicionais, o funcionamento delas é muito simples, tá? Mas a natureza dessas estruturas é que você consegue juntar várias coisas simples e criar algo muito complexo. A gente vai dar uma ideia disso, né? Não é interesse aqui a gente chegar a algo muito aprofundado, mas vocês vão ter noção e vão ter a oportunidade, porque esse notebook vai ficar disponibilizado, de explorarem essas capacidades, essa possibilidade de você aumentar a complexidade que tende ao infinito, tá? Existem infinitas possibilidades de você combinar isso. Então vamos começar a trabalhar com essa questão do alinhamento de estruturas condicionais. O que é o alinhamento? O alinhamento é você concatenar uma estrutura condicional dentro de outra, tá? Isso significa alinhar, né? É você colocar um dentro do outro. Então, uma condição dentro da outra, uma dependendo da outra, certo? Então, vamos começar a trabalhar com isso. Vamos dar um exemplo aqui, que é o seguinte. O x é igual a 5, tá? E aí eu pergunto, x maior que 2? Se x é maior que 2, eu printo maior que 2. Se não, eu printo menor que 2. Se a gente executar esse bloco aqui, esse código, ele vai dar maior que 2, tá? Muito simples, porque o x é igual a 5. Mas a gente pode verificar, vamos fazer agora um primeiro alinhamento. Vamos botar dentro desse primeiro if, um outro if. E a gente vai perguntar o seguinte, x é menor que 6? E se for verdadeiro, a gente vai executar o seguinte, menor que 6. Tá? Vamos executar? Olha só, agora ele me deu uma saída diferente. Por quê? O x é igual a 5. Aí ele verifica no primeiro if, né? Olha lá. A condição dessa estrutura condicional é o quê? X é maior que 2. A condição foi aceita? Foi aceita porque x é igual a 5. Qual é o bloco do if? O bloco do if são esses dois caras aqui. Tudo que está nessa indentação é o bloco do if, certo? A gente viu isso, né? A indentação. Então preste atenção. Primeiro foi executado. É maior que 2, imprimir está lá. Aí eu executo esse if porque ele está no bloco do primeiro if. Aí ele faz um if por si. E aí ele pergunta, né, se x é menor que 6, aí esse próprio if tem um comando dentro do bloco dele. E ele diz que se isso for verdadeiro, imprima menor que 6. De fato é, porque o 5 é menor que 6. Então eu imprimi o primeiro print condicionado a esse if, e o segundo está condicionado a esse ser verdadeiro e também a esse ser verdadeiro, certo? Porque esse if só foi executado porque esse aqui foi verdadeiro, tá? É claro, exemplo, se eu botar o 1 aqui, ele vai ser menor que 2. Então nada disso aqui foi executado. Por quê? Porque o if foi falso, certo? O 1 é menor que 2, e aí eu passo para o else, certo? Deu menor que 1. Vamos continuar no exemplo do 2, perdão, do 5, né, que a gente estava, eu acho. E vamos alinhar mais uma vez, mais um, certo? E vamos perguntar se ele é menor que 4. Perdão, se o x é menor que 4. E se for menor que 4, a gente... Perdão, se for maior que 4, né? 4. Vamos perguntar. Bom, agora o resultado foi diferente. O x é igual a 5, então ele, primeiro if, qual é a condição? Ser maior que 2. Isso aqui vai ser verdadeiro. Vamos passar para o bloco desse primeiro if, certo? O primeiro if já foi verdadeiro. Aí a gente printa maior que 2 e vê o segundo if. O segundo if é ser menor que 6, certo? Ele é menor que 6? Bom, de fato ele é menor que 6 porque ele é 5. Então, o segundo if também vai ser executado, tá? Então, eu vou executar o bloco do segundo if. O bloco do segundo if são esses dois elementos aqui. O primeiro vai ser executado e vai imprimir, menor que 6. O terceiro if vai ser executado porque o segundo foi verdadeiro, certo?
Então, ele vai verificar, o x é maior que 4? Bom, de fato, o x é maior que 4, porque ele é 5. Então, eu vou ter o quê? O print maior que 4. É a única coisa que está nesse bloco. Então, perceba, esse bloco aqui só foi executado porque esse terceiro if é verdadeiro, porque esse segundo if é verdadeiro e porque esse primeiro if é verdadeiro. Né? Mais um exemplo. Se eu der o exemplo aqui de ser, por exemplo, vamos botar aqui o 3. Ele é maior que 2, ele é menor que 6, mas ele não é maior que 4. Então, ele ficou até esse if aqui, certo? Porque nesse terceiro if não foi executado, tá? Se eu botar 1, ele vai imprimir para mim só esse bloco, porque o primeiro if lá, que é o primeiro deles, não foi executado. Então, nada abaixo dele vai ser executado. Entendeu como é que é o alinhamento? Bastante tranquilo. Dá pra gente fazer muita coisa aqui. Vamos tentar assim, ó, quer ver? If x diferente de 5, x está entre 4 e 6. Else, olha só, estou colocando else aninhado no terceiro if. Vamos lá. Vamos voltar com x igual a 5 e vamos executar. Então, o que ele deu? Eu dei que o x é maior que o 2, o x é menor que 6, x é maior que 4, e ele chegou à conclusão que x é igual a 5. Por quê? Primeiro ele viu o primeiro if, é maior que 2. Foi para o segundo if, ele é menor que 6. Foi no terceiro if, ele é maior que 4. Ele é diferente de 5? Não, não é diferente. Então isso aqui deu falso. Como isso aqui deu falso, o bloco do else, esse else aqui, que está condicionado a esse if aqui, foi executado, certo? Porém, vamos pensar se ele for 5.5. Ele vai ser maior que 2? Vai. Então, maior que 2 foi impresso. Ele vai ser menor que 6? Vai. Então, menor que 6 foi impresso. Ele foi maior que 4? Sim. Então, ele é maior que 4. Ele é diferente de 5? De fato, ele é diferente de 5, né? Que ele é 5.5. Então, o x está entre 4 e 6, certo? Está lá, 5.5, certo? Então, isso aqui você pode elevar ao infinito. Você pode concatenar quantos ifs, quantos elses você quiser, tá? Inclusive o elif. Tá? Aqui é um exemplo só para você ver o poder dessas estruturas condicionais. Vamos passar para um outro exemplo. E nesse exemplo, eu queria dar o exemplo aqui do uso do elif versus a questão da indentação. Tá? Aqui eu estou dando um programa um pouco mais extenso, né, para a gente exatamente acompanhar isso. Mas é tranquilo, tá? A gente viu o bastante para a gente entender todo o funcionamento dele. O que eu faço aqui, né? Eu tenho uma entrada, a gente já viu esse comando, e eu falo o quê? Por favor, insira um valor de 0 a 5. Tá? A gente já viu que isso aqui a gente vai ter o poder de dar uma entrada, e essa entrada a gente vai atribuir ao valor a uma variável chamada value. Antes de fazer isso, olha só o que eu fiz aqui. Eu dei um outro comando que a gente já conhece e eu disse que essa entrada aqui eu vou transformar ela numa integer. Vou transformar ela num número inteiro, né? Numa integer, que é uma int aqui. Então, além do comando input, eu pego esse comando input, eu transformo ele num valor inteiro, e aí sim eu atribuo a variável de nome value, certo? E aí, a partir disso, eu faço o seguinte. Se value é menor que 0, eu vou imprimir muito pequeno, tá? Se não, eu vou fazer o seguinte. O value é igual a 0, se for, eu imprimo 0. Se não, olha o alinhamento aqui, ó. Se essa primeira condição não for cumprida, sendo que eu já estou dentro de um else, olha só, olha o alinhamento. Aí eu passo para um outro if.
o velo é igual a 1? Se for, eu imprimo 1. Se não, olha só, o else. Se essa condição não for cumprida, o velo, eu testo o velo de novo. É igual a 2? Se for, é 2, eu boto um outro else, e assim eu vou seguindo, fazendo vários alinhamentos de if dentro de else, e imprimindo várias condições, até que no fim, né, se ele for maior aqui, né, se ele não for igual a 5, eu simplesmente digo que ele é muito grande. Tá? Então vamos executar esse código só para a gente ver o comportamento. Né? Então vamos dizer que eu boto aqui -1. É muito pequeno. Então ele caiu lá no primeiro if. Tá? Primeiro if. Ele caiu aqui, executou isso, né, é o bloco do if, muito pequeno. O resto foi executado? Não, tudo isso aqui foi pulado. Tudo isso aqui foi pulado. Por quê? Porque o primeiro if foi alcançado. A primeira condição foi alcançada. Vamos para um próximo exemplo, né? Vou botar o valor 2. Tá, o valor 2. Ele retornou para mim aqui o 2. Por quê? Ele não vai cumprir essa condição, porque o value é 2, certo? Então ele vai executar o else. Ele não é igual a 0, então ele vai para o else. Ele não é igual a 1, então ele vai para o else. Ele é igual a 2, então ele vai executar esse bloco aqui desse if. Como essa condição foi executada, tudo que está abaixo desse else foi pulado. Nada foi alcançado. Tá? E assim existem várias possibilidades, né? Se a gente botar o 4, é a mesma coisa, ele vai chegar até o 4, abaixo do 4 ele vai pular, certo? O else depois da condição if igual a 4 vai pular, e assim sucessivamente, né? Até que eu ultrapasse o valor lá limitante. Ele diz muito grande, porque eu cheguei no último else, não tem mais nenhuma condição abaixo desse else, então eu digo só que é muito grande e printo o fim, certo? Eu quero que vocês percebam o seguinte, eu botei abaixo do if, né, quer dizer, perdão, seguido do else, eu coloquei um if. Isso aqui é uma possibilidade, funciona e a gente viu que funciona, mas existe a possibilidade de a gente trabalhar com um elif, certo? Por quê? O que eu disse que o elif é? O elif é juntar o comportamento do else com o comportamento do if. Como que a gente poderia fazer isso aqui? Bom, simplesmente a gente reduziria esse código, por exemplo, vamos fazer no primeiro aqui, ó. Olha só, eu estou fazendo dentro do else, alinhando dentro do else um if. Por que a gente não pode pegar e fazer isso aqui, ó? Elif. Olha só, olha o elif aqui. E aí, se eu tenho um elif, eu não vou poder ter esse else aqui mais, certo? E aí a gente encurta para cá. Vou botar aqui. Tá beleza? Então, olha só, olha o que eu fiz. Em vez de fazer um else e dentro do else alinhar um if, eu fiz um elif, certo? Vamos ver se o comportamento até aqui tá correto. Eu vou botar 0. E o resultado foi 0, tá? Por quê? É menor que 0? Não. Então eu pulei esse if. Aí ele faz um else e if junto, dentro do comando elif. Então, a condição anterior foi negada? Foi, né? Ela foi falsa. Então eu testo a condição do if. O velo é igual a 0? Né? O velo é igual a 0? É. Então eu printo 0. Como eu printei isso aqui deu verdadeiro, todo o resto vai ser pulado, porque o elif aqui vai se comportar como um else, e aqui abaixo do else também se comporta, né, da mesma maneira. Né? Ele precisa que as condições anteriores não tenham sido alcançadas. Então eu tenho o mesmo comportamento. Se eu substituir todos esses argumentos por if, né, ou seja, juntar esse alinhamento if e transformar ele no elif, eu vou ter um programa com exatamente o mesmo comportamento do comportamento que a gente viu anteriormente. Isso é só para vocês verem como que o código ele pode ter diversas características com o mesmo efeito. Aqui eu estou desrespeitando a indentação, né? Vamos corrigir a indentação aqui. Muito importante, né? Estou chamando a atenção para a indentação. Olha aqui, ó.
eu posso fazer simplesmente um else aqui, certo? No final. Então, esse programa aqui, ele vai ter exatamente o mesmo comportamento do programa que tinha anteriormente, tá vendo? Ó, 3 ele dá 3, né? Se eu botar 6, que é quando passa no limite, né? Chega aqui no final muito grande, fim. Então eu substituí a construção do aninhamento do if dentro do else pelo elif, tá? Esse é um exemplo só para demonstrar esse comportamento do elif e do aninhamento. E aqui é uma opção, né? Uma construção alternativa, como eu disse, há infinitas possibilidades de você combinar tudo isso. Eu estou dando uma alternativa para a construção do código anterior, né? Então aqui eu faço um código um pouco diferente, né? Então vamos botar alguns valores aqui, né? Aqui ele responde 1, e tá, só para a gente ver se ele vai se comportar exatamente como esperado, né? Se eu botar -1 fora do valor solicitado, né? Se eu botar 6 fora do valor solicitado. O que eu fiz? Em vez de eu botar duas condições, porque o que ele faz? Ele pergunta primeiro se é menor que 0, e no final ele dá um else valor muito grande, fim. O que eu fiz? Em vez de fazer isso, em vez de eu ter esse if e um else lá no final e ter um código muito grande, eu encurtei isso para um if só. E eu usei aqui outro operador lógico que a gente usou. Lembra? A gente usou esse operador lógico, já viu esse operador lógico OR. O operador lógico OR, como é que ele funciona? Para ele ser verdadeiro, um dos dois argumentos precisa ser verdadeiro. Se um deles for verdadeiro, ele vai ser verdadeiro. Se os dois forem falsos, aí sim ele vai retornar como falso. E aí a gente vai passar para esse else. Então, essa condição if aqui, ela vai ser sempre verdadeira se um dos argumentos, ou os dois, forem verdadeiros. Então, se o valor for maior que 5, vai dar como verdadeiro. Então, eu vou dar fora do valor solicitado, né? Que foi o que aconteceu aqui. Eu dei 6. 6 é maior que 5. Então, aqui vai retornar como verdadeiro. 6 é menor que 0? Não é. Mas como esse argumento foi verdadeiro, a disjunção, né, esse operador lógico vai retornar isso aqui como verdadeiro. Então, se isso é verdadeiro, eu executo o bloco e eu pulo todo o resto, certo? A gente já viu isso, né? Estamos só explorando algumas possibilidades. Se eu botar, vamos executar de novo, -2, fora do valor solicitado. Por quê? Porque o valor, o velo é menor que 0, porque ele é -2, ele vai retornar como verdadeiro. Velo é maior que 5? Não, não é maior que 5, mas como é uma disjunção, um dos dois for verdadeiro, então tudo isso aqui é verdadeiro. Então ele vai executar esse bloco e o resto não é executado. Se não for nenhum das duas condições, for entre o 0 e entre o 5, né? Aí o que vai acontecer? Ó? Ele vai me dar o 4. Por quê? Por que ele me deu o 4? Porque eu tive um valor que é 4 e o 4, velo é maior que 5? Não, 4 não é maior que 5. Aqui deu falso. Esse primeiro argumento deu falso. O velo é menor que 0? Não, o 4 é maior que 0. Então também deu falso. Então isso aqui deu falso. E se isso aqui deu falso, o else vai ser executado. Tá? E aí, se ele for executado, a gente vai simplesmente passar para um if. Como a gente botou vários ifs aqui, todos eles vão ser executados. Então eu vou verificar cada um deles, certo? Eu vou verificar. É igual a 1? Não é igual a 1. É igual a 2? Não é igual a 2. É igual a 3? É igual a 4? É igual a 5? Assim até o final, certo? Isso é uma opção de executar o exemplo que a gente tinha visto. E aqui, como a gente viu o aninhamento, né? Como a gente viu o aninhamento, é um exemplo do vídeo anterior, com o comportamento exatamente igual, mas aí usando o aninhamento, para a gente poder ver como o aninhamento pode ser usado, né? Então, feminino casada, ele vai dar o bom dia senhora, né? O feminino solteira, ele vai dar o bom dia senhorita. Se eu der o masculino casado, ele vai me dar o bom dia senhor. Se eu der, o exemplo que a gente deu, né? Não binário, estado civil, solteiro, ele vai me dar o bom dia senhor. Né?
sem o gênero. Então aqui a gente construi o mesmo código do vídeo anterior, só que fazendo uma estrutura de alinhamento. Bom, esse é o vídeo de hoje. Então, baixem esse notebook, explorem possibilidades, criem erros, entendam por que o erro aconteceu. Eu passei os elementos básicos, a partir daqui vocês podem explorar diversas opções, tá? Façam isso, é dessa maneira que se aprende qualquer matéria. É o aprendizado ativo, é criando, é tentando, é construindo, sintetizando, tá beleza? Se assistiu até agora, agradeço muito pela sua companhia. Se gostou, tá gostando das séries, não só dessa, dos outros vídeos, das outras séries, peço que curta, compartilhe com quem possa se interessar, né? Lembrando que esse é um esforço gratuito, é um esforço de difundir conhecimento, então é um esforço muito pequeno você dar um clique, se inscrever, ativar sininho, botar comentário se você quiser, para elogiar, para criticar, para apontar um erro que eu tenha cometido. É muito fácil que eu tenha cometido o erro aqui, tá? Eu sou passivo de erros. E é isso, tá? O vídeo de hoje é esse. Até o próximo e tchau.